Multiplicação de matrizes. Para realizar multiplicação entre duas matrizes, é necessário seguir esta condição. O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, se eu tenho uma matriz com uma determinada ordem, multiplicando por outra matriz, nessa ordem, né, que nós colocamos primeiro o número de linhas e depois o número de colunas, nós devemos observar a seguinte situação, que o número de colunas, que é o segundo número aqui da primeira matriz, ele tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, dois números iguais, né? Só assim é possível realizar a multiplicação entre duas matrizes. E a matriz resposta vai ser uma matriz da ordem M por P, ou seja, este número por este aqui. Então, esses dois números, o M e o P, vão ser aí os números que vão ordenar a matriz produto, a matriz resultado da multiplicação das duas matrizes A e B. Temos aqui um exemplo, né? Temos aí a matriz A e a matriz B. Vamos ver se é possível realizar a multiplicação entre as duas. Para isso, nós vamos seguir o seguinte passo a passo. Primeiro, anotar a ordem das duas matrizes. Lembrando que na ordem tem que ser primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Número de linhas por número de colunas. Então, no caso aqui, a matriz A, ela possui duas linhas por duas colunas, uma, duas. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 2, porque ela possui o mesmo número de linhas e colunas. No caso, a matriz B também tem duas linhas por duas colunas. Também é uma matriz quadrada de ordem 2. As duas matrizes são quadradas, então fica bem evidente que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, é possível fazer a multiplicação e a matriz resposta vai ser uma matriz AB, que é o produto, né, de A por B, e a ordem vai ser 2 por 2, que são os números que restaram aí, né? Então, nós vamos chegar numa matriz quadrada de ordem 2. Vamos começar, então, a fazer a multiplicação. A regra da multiplicação entre duas matrizes consiste em multiplicar os elementos da primeira linha da primeira matriz pelos elementos da primeira coluna da segunda matriz. Vamos demonstrar aqui como é que fica isso. Então, eu vou abrir uma chave aqui para poder fazer esses cálculos. Eu tenho aqui a primeira linha e a primeira coluna. Nessa primeira linha, esse é o primeiro elemento e esse é o segundo da linha. Nessa coluna aqui, eu tenho o primeiro e o segundo elemento da coluna dessa matriz aqui. Então, eu vou fazer elemento vezes elemento, mais elemento vezes elemento. Deste jeitinho aqui, ó, eu vou multiplicar o 1 por menos 3. Então, eu vou ter uma vez menos 3, né? Estou fazendo operação de multiplicação. Uma vez menos 3. Mais, e agora eu vou fazer com o 2. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo 4, mais 2 vezes 4. Feito isso, eu já multipliquei cada um aqui por cada um da coluna aqui. Então, agora, eu vou repetir este mesmo processo, esse mesmo caminho, agora com essa segunda coluna aqui. Essa linha com essa coluna aqui. Então, é o primeiro elemento pelo primeiro elemento da coluna, depois o segundo elemento da linha pelo segundo elemento aqui da coluna. É o 1 com o 5 e o 2 com o 2. Então, eu vou ter 1 vezes 5. Eu tenho que deixar um espaço, ok? Porque eu mudei de coluna, né? Eu fiz com essa coluna e agora eu vou fazer com essa. Então, precisa ter um espaço aqui entre as duas. Voltando aqui, 1 vezes 5, que já tá aqui, mais 2 vezes 2. Então, eu vou anotar aqui. E aí, eu já posso fechar a chave da matriz, né?
Como nós já fizemos a primeira linha com as duas colunas da matriz B, então agora nós vamos fazer com a segunda linha. Vamos pular aqui na linha de baixo e vamos repetir todo o processo. Então, é esse elemento vezes esse, mais esse vezes esse. Eu estou fazendo, vou fazer, né, esta linha com esta coluna. Então, eu vou fazer o 3 com o menos 3, 3 vezes menos 3, mais, sempre somando, sempre colocando o sinal de mais. E agora é esse com esse, 4 vezes 4. Vou deixar um espaço e vou fazer essa linha com essa coluna aqui. Então, é o 3 com o 5 e o 4 com o 2. Então, eu vou ter 3 vezes 5, mais 4 vezes 2. E tá aí, então, montado aí as multiplicações. Note que aqui os números são sempre iguais. Só fazendo uma observação, é que aqui tem um sinalzinho negativo, ok? Nós fizemos uma vez menos 3 e faltou o sinal aqui, mas eu já coloquei. Vamos observar que esses números aqui, ó, são iguais, tá? Menos 3 com menos 3, o 4 com o 4, o 5 com o 5 e o 2 com o 2. É isso mesmo, né? Se tiver alguma diferença, tem erro aí na montagem. Então, agora, nós vamos fazer as multiplicações. Então, uma por uma, né? Então, aqui eu tenho 1 vezes menos 3, que dá menos 3. Vamos subir o sinal de mais. Aí, temos 2 vezes 4, que dá 8. Seguindo aqui a linha, nós temos 1 vezes 5, que é 5. Sobe o sinal de mais, 2 vezes 2, 4. Vamos para a linha de baixo. 3 vezes menos 3 é menos 9. Desce o sinal de mais, 4 vezes 4, 16. E, na sequência aqui, nós temos 3 vezes 5, que é 15, desce o sinal de mais, e 4 vezes 2, que é 8. Então, agora, nós já fizemos todas as multiplicações. Nós vamos fazer a soma para chegar, então, na matriz AB, que é a matriz produto, é a matriz resposta aí da multiplicação. Vamos fazer esse cálculo, menos 3 mais 8. Menos 3 mais 8 é igual a 5. Aqui na frente, né, seguindo aqui na mesma linha, 5 mais 4, que dá 9. Linha de baixo, segunda linha, menos 9 mais 16, igual a 7. E, por último, o 15 mais 8, que é igual a 23. Então, essa é a matriz produto, a matriz resposta da multiplicação das duas matrizes, A pela B. E, realmente, batendo com o que foi falado no começo do exercício, a matriz resposta será uma matriz de ordem 2 por 2, duas linhas e duas colunas, uma matriz quadrada, como essa aqui que nós chegamos no resultado final. Temos aqui um segundo exemplo. A matriz A vezes a matriz B, então, nós vamos começar da mesma maneira que nós começamos o outro exercício, anotando a ordem das duas. Então, a primeira matriz, ela possui duas linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 2 por 3. Não é uma matriz quadrada. Para ser matriz quadrada, os números de linha e colunas devem ser os mesmos, devem ser iguais. Aqui, no caso, não é uma matriz quadrada, é uma matriz de ordem 2 por 3. No caso da matriz B, ela possui 3 linhas, veja, 3 linhas por 2 colunas. Também não é matriz quadrada, é uma matriz B de ordem 3 por 2. Uma vez que nós anotamos a ordem das duas matrizes, resta fazer aquela verificação do começo da aula, que é: o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, eu tenho aqui a primeira matriz, esse é o número de colunas, e tenho a segunda matriz, esse é o número de linhas. Esses dois números devem ser iguais para que possa haver multiplicação. E nesse caso são, aqui é 3, aqui também é 3, isso significa que é possível fazer a multiplicação. Então, nós vamos ter como resposta uma matriz produto AB de ordem, os números que sobraram, esse e esse, que é o 2 por 2. Vai ser uma matriz quadrada de ordem 2, duas linhas e duas colunas.
Vamos começar a montar, então, e organizar aqui as multiplicações. Então, eu tenho aí a matriz AB e vou abrir uma chave aqui para começar a fazer os cálculos. Sempre começando com a primeira linha da primeira matriz, vezes a primeira coluna da segunda matriz. Elemento com o seu correspondente. Então, esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse. E eu vou escrever isso aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 3, vamos anotar. 2 vezes 3, mais. Próximo elemento é o 3 e o 1. 3 vezes 1, mais. Próximo elemento, que é o 1 e o 2. 1 vezes 2. Agora, não tem mais, acabou a coluna aqui, não tem mais elementos aqui embaixo. Então, nós vamos pular para a próxima coluna. Então, nesse caso, nós vamos deixar um espaço aqui, mas vamos continuar na mesma linha, fazendo agora a multiplicação desta linha por esta coluna. Então, nós vamos ter 2 vezes 4, mais 3 vezes 5, mais 1 vezes 6. Vamos fechar a chave e vamos agora sim pular para a linha de baixo, porque já fizemos essa linha com as colunas que existem aqui. Então, agora nós vamos pular de linha e vamos fazer aqui embaixo. Vamos fazer esta linha com esta coluna. O primeiro elemento daqui com o primeiro daqui, mais o segundo elemento daqui com o segundo aqui, mais o terceiro elemento aqui com o terceiro aqui. Vamos anotar, então, menos 1 vezes 3, mais 4 vezes 1, mais 2 vezes 2. Agora, resta fazer essa linha com a última coluna aqui. Então, vamos deixar o espaço e menos 1 vezes 4, vamos escrever aqui, mais 4 vezes 5, a gente escreve aqui, mais 2 vezes 6, nós vamos escrever aqui. Então, como foi falado no outro exercício, notem que esses números têm que ser iguais, ó. Tá vendo? 3 e 3, os que estão multiplicando aqui, ó. 3 e 3, 1 e 1, 2 e 2. Desse lado, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Os números vão ser os mesmos. Se tiver número diferente, devemos conferir os cálculos, porque houve algum errinho no meio do caminho. Vamos agora, então, escrever o resultado da matriz, mas antes, fazer aqui, né, as multiplicações. 2 vezes 3 é 6, vai subir o sinal de mais. 3 vezes 1 é 3, vai subir o sinal de mais. E 1 vezes 2 é 2. Aqui na mesma linha, nós temos 2 vezes 4, que é 8, sobe o sinal de mais. Aí vem 3 vezes 5, que é 15, sobe o sinal de mais. E 1 vezes 6, que é 6. Na linha de baixo, nós temos menos 1 vezes 3, que é menos 3, desce aqui o sinal de mais. 4 vezes 1, que é 4, desce o sinal de mais. E 2 vezes 2, que é igual a 4. E agora, a última parte da matriz, que é menos 1 vezes 4, menos 4, desce o sinal de mais. 4 vezes 5, 20, desce o sinal de mais. E 2 vezes 6, 12. Então, fizemos aí todas as multiplicações, falta só fazer as operações de soma e subtração. Primeiro elemento aqui é 6 mais 3 mais 2, e isso é igual a 11. Próximo elemento aqui é o 8 mais 15 mais 6, e isso é igual a 29. No outro elemento, nós vamos ter menos 3 mais 4 mais 4. E isso é igual a 5. E aqui, nós temos o menos 4 mais 20. E o resultado disso, que é 16, nós vamos somar com mais 12, que vai dar mais 28. Então, tá aqui o resultado, né, o produto da matriz A por B, realmente é uma matriz quadrada de ordem 2, com 2 linhas e 2 colunas,
conforme nós verificamos no início do exercício. Temos um terceiro e último exemplo, onde nós temos uma matriz A e uma B que estão sendo multiplicadas aqui, mas nós vamos verificar se é possível ocorrer essa multiplicação. De que maneira? Seguindo o passo a passo, que consiste em, primeiro, anotar a ordem das duas matrizes, né, da A e da B. Então, a matriz A, ela possui 2 linhas por 3 colunas, 1, 2, 3. É uma matriz de ordem 2 por 3. A matriz B possui apenas uma linha, mas ela tem 2 colunas, que são os elementos aqui que formam as colunas, o 1 e o menos 1. Então, são 2 colunas. Nós vamos observar que o número de colunas da primeira matriz não é igual ao número de linhas da segunda matriz. São números diferentes. Então, nesse caso, nós vamos responder que não existe o produto, ou seja, a multiplicação de A por B. Não é possível fazer. Acontece que nós podemos e devemos, né, nesse caso, inverter a ordem das matrizes. Então, eu tinha a matriz A vezes a matriz B. E aqui, eu mudei. Eu escrevi a matriz B na frente e a matriz A depois. A matriz B, ela continua com a mesma ordem. Ela é uma matriz 1 por 2. E a matriz A também continua aqui com a mesma ordem, 2 por 3. Esses números, eles não mudam. Nós só pegamos as matrizes e invertemos as suas posições. Vamos observar que, nesse caso, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, tá vendo? Então, 2 e 2. Então, nesse caso, é possível fazer a multiplicação de B por A. Não é possível fazer a multiplicação de A por B, mas é possível fazer a multiplicação de B por A. E nós vamos ter como resposta uma matriz produto BA ou B vezes A, que vai ser uma matriz da ordem 1 por 3. Então, vai ser uma matriz que vai possuir apenas uma linha, mas que vai ter 3 colunas. Vamos, então, montar esta multiplicação. Eu vou escrever aqui BA ou B vezes A e vou multiplicar aí os elementos. Então, vou começar a fazer a primeira linha, que é a única que tem aqui, com a primeira coluna aqui, elemento por elemento. Então, eu vou ter 1 vezes 0, que eu vou escrever aqui, mais o próximo elemento, que é menos 1 vezes 1. Veja que eu anotei aqui com parênteses por ele ser negativo. Vou agora fazer com a próxima coluna, que é essa daqui. Então, eu vou deixar um espaço, mas eu continuo na mesma linha. E vou repetir, vou multiplicar esse por esse, mais esse por esse. Então, eu vou ficar com 1 vezes 2, mais menos 1 vezes 4. Deste jeito. E agora, eu vou fazer com a última coluna. Então, eu vou fazer elemento com elemento. Então, eu vou fazer esse com esse e esse com esse. Vamos lá, multiplicando, hein? 1 vezes 5, vamos escrever, mais menos 1 vezes 6. Então, menos 1 entre parênteses, que é negativo, vezes 6. E aí, eu posso fechar a matriz, porque eu já fiz esta linha com as 3 colunas. Vamos, então, fazer as multiplicações devidas. 1 vezes 0 é 0, né? Então, aqui dá 0. Aqui, eu tenho mais com menos é menos. E agora, eu vou multiplicar os números. 1 vezes 1 é 1. Aqui na frente, eu tenho 1 vezes 2 é 2. Em seguida, eu tenho mais com menos, que dá menos. E aí, os números, eu tenho 1 vezes 4, 4. E aqui na frente, eu tenho 1 vezes 5, que é 5. O mais com menos é menos. E 1 vezes 6, que é 6. Então, aqui já tá feito todas as multiplicações, né? E agora, nós vamos resolver, então, apenas essas subtrações que estão aqui no meio do caminho. Então, nós vamos ter como matriz resposta, que é a matriz produto, a seguinte matriz. Primeiro cálculo, 0 menos 1 é igual a menos 1.
O segundo cálculo aqui, eu tenho mais 2 menos 4, dá menos 2. E o terceiro cálculo e último, né, eu tenho mais 5 menos 6. Mais 5 menos 6 é igual a menos 1. Então, eu tenho aqui a matriz produto BA, ou B vezes A. É a matriz resultado da multiplicação da matriz B pela matriz A, que é uma matriz de ordem 1 por 3, ou seja, ela tem uma linha e 3 colunas.